Olá, eu sou a Thaís Joia e hoje estou aqui para trazer mais histórias de vidas passadas para vocês. Bom, um dos casos que eu vou trazer hoje é sobre uma cliente que me procurou querendo tratar o filho dela de 2 aninhos. Então, qual que era o problema? Aos 2 anos, após ouvir na escola, de novo, Pedro, eu vou trocar os nomes aqui, tá, gente? Porque ele havia sujado a fralda outra vez. Aí a professora falou para ele: "De novo, Pedro, sujou a fralda outra vez", que ele usa fralda, né. A criança, ela passou a ter dificuldades em defecar e o intestino preso. Chegaram ao ponto de levá-lo a criança lá no hospital para fazer lavagem intestinal. Até hoje ele tem intestino preso, mesmo com orientação de nutricionista e médico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, tanto para adulto, principalmente para criança, né? Você vê, quando eu falo que a gente se conecta com fractais, vem aquilo como um gatilho mental, não importa a idade, né? Porque nós somos uma alma. Então, tudo que a gente passou lá em outras vidas, a gente guarda aqui, né, na nossa alma, no nosso arquivo akáshico. E quando às vezes as pessoas falam uma frase, você lê um livro ou você vê um filme, muitas vezes pode se conectar com uma vida passada. Principalmente se você já passou, né, por aquilo que você está vendo e está achando muito forte aquela cena. Então, no caso da criança, ele foi na escola, como a minha cliente, né, disse aqui, e a professora falou: "De novo, Pedro, sujou a calça, né? Sujou a fralda?". Então, nessa frase, "De novo, Pedro, sujou a fralda", ele se conectou com algum fractal de outras vidas e vocês já vão entender o que que foi. Bom, linha de relacionamentos, eu pedi para a egrégora se precisava trazer alguém para tratar junto, né, com esse meu clientinho. E eles disseram que não precisa, porque isso está no campo energético dele e a gente tem que tratar só ele. Só que nós encontramos aqui alguns aspectos. Obsessores, tinham 4, né, atrapalhando. Parceiros de afinidade, tinham 2. Só para lembrar, obsessores são cobradores de vidas passadas. Ah, mas Thaís, uma criança de 2 anos tem obsessor? Claro que tem, porque ela é criança aqui pra gente na Terra, mas o que importa, tudo que ela fez, está na alma dela. Então, se ela tem 2 anos, 15 anos, 20 anos, 90 anos, é aquela alma que conta. A espiritualidade, ela vê a gente não pela idade, e sim pela alma, tá? Ele também tinha os 2 parceiros de afinidade, que são os encostos, né? Que tudo que ele pensa, ele era criança, mas as crianças também pensam coisas, né? De negativa, fica com medo, né? Com vergonha de falar alguma coisa. Então, tem parceiros de afinidade com as crianças também. Experiências genéticas que nós fizemos em outras vidas, por exemplo, chips e implantes que estão lá no nosso campo etérico, também tinham 3. Formas pensamento é tudo que ele pensava repetitivamente sobre esse foco que a gente está tratando, né? Às vezes ele tinha vergonha, de repente, ele pensava que aquilo era vergonhoso, mas ele não conseguia segurar. Ele pensava que, será que eu fiz alguma coisa errada? Então, tudo isso é forma de pensamento, tá? Votos, contratos, pactos, tudo isso que a gente fez em outras vidas, parceiros de afinidade, pragas ou maldições, magismos feitos, magismos recebidos, pentagramas. Então, de novo, não importa se é uma criança, a gente está falando aqui da alma e não da idade da pessoa que está aqui hoje na Terra, tá? O que que a egrégora pediu? 25 dias de tratamento. Então, após esses 25 dias, eu refiz todo o tratamento desse meu cliente para ver se já teria alta pela egrégora, tá? Não posso fazer antes, mas depois pode ser a qualquer momento. Eu perguntei para a egrégora que tipo de fractais que estavam envolvidos no campo dele, para ele, né, parar de evacuar, porque ele ficou doente, ele teve que ir para o hospital. E a egrégora disse o seguinte, que tinha um fractal de rejeição envolvido, tinha um fractal de mágoas, tinha um fractal de repulsa e tinha um fractal de traumas, de outras vidas, e ele se conectou, né? Veio como gatilhos mentais e ele começou a ficar doente por conta disso e por conta da frase
que a professora disse para ele. E o que a egrégora trouxe de história para a gente entender? Bom, esse meu cliente, né, um nome fictício, Pedro, em uma de suas vidas, foi médico e tratava da parte gastrointestinal. Cuidava de muitas pessoas. Era um médico brilhante. Mas um dia, em uma cirurgia, perdeu um paciente e ficou muito mal por isso. Todos o criticaram muito, inclusive o seu pai e seu avô, que também eram médicos. Então ele perdeu essa pessoa numa cirurgia e o pai e o avô criticaram muito ele, porque ele achava que ele não podia errar, né? E ele ficou muito chateado por conta disso. Ele ficou muito chateado e continuou o seu trabalho. E mais uma vez aconteceu outra perda. E quando saiu da sala de cirurgia, ele ouviu: "De novo, Pedro". Olha a frase que a professora falou para ele, né? E aí, a partir daí, ele nunca mais atendeu ninguém, ficou isolado e com síndrome do pânico, naquela vida lá que eles estão contando. Hoje, quando ele ouviu essa frase, ele se ancorou com esse fractal. Então, achou que deveria parar de defecar e iniciou um problema no corpo. Olha a importância da gente entender o que a gente pode, né, falar para uma criança. É claro que a gente fala, gente, não tem intenção, é sem querer, né? Com certeza a professora tem lá um monte de aluno e de repente ele já tinha ido no banheiro e fez de novo e a professora chamou a atenção dele, mas não foi por maldade. Só que acionou um gatilho mental dele e ele começou a ficar doente. Teve que fazer tratamento. Quando uma criança fica doente, a gente fica desesperado, né? Porque a gente não sabe direito o que é. Mas o que aconteceu com ele foi por conta dessa frase, é isso que eu quero deixar bem claro aqui, e desse fractal dele de outra vida. Então a egrégora trouxe essa história para os pais dele, né, entender que aconteceu algo sim em outra vida, que ele trouxe no campo dele e que está reverberando aqui hoje. E qual que foi o desfecho dessa história? Os pais acharam, né, a minha cliente, na verdade, que me pediu, achou muito bacana saber disso. Falou que ia passar para os professores, não a história, tem gente que, né, que não acredita, né, em terapia, enfim, espiritualista, mas que ela ia tentar conscientizar os professores para eles se vigiarem mais na hora que fala alguma frase para uma criança. Então a gente pode entender que tudo que a gente fala para uma criança até 7 anos é tudo que ela vai querer, que ela vai colocar, né, no dia a dia dela. Ela acredita naquilo, ela olha a mãe, o pai, como, como um foco para eles, né, do que eles estão aprendendo, coisas boas e coisas ruins. Então, quando a gente tem filho pequeno, principalmente, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. E a mesma coisa com dinheiro. Eu atendo muito cliente e quando eram pequenos, o que os pais falavam? Dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Ah, pegou no dinheiro? Vai lavar essa mão porque dinheiro é muito sujo, é nojento. O que a criança entende quando ouve uma frase dessa? Ah, dinheiro é sujo, então eu não posso pegar porque vai me dar uma doença, vou ficar com um bicho na mão. O que a criança entende? É isso. E ela embute dentro da consciência dela e do padrão de toda a vida. E quando essa criança cresce e vai lá trabalhar para prosperar, para ganhar dinheiro, o que acontece? O dinheiro vem, mas não fica, porque lá no subconsciente dela, ela acha que o dinheiro é sujo, o dinheiro é pecado e é melhor ser feliz às vezes do que ter dinheiro. E a gente tem que entender que tudo que a gente fala para uma criança, aquilo lá vai reverberar o resto da vida, né? Principalmente quando ela for adulto. E às vezes a pessoa tem tanto problema e não sabe. Tem muita gente que fala assim para mim, Thaís, eu tenho estudo, eu tenho MBA, né? Mas eu não consigo prosperar. O meu vizinho, que não tem nada disso, ele ganha muito mais que eu, ele tem um trabalho muito melhor que o meu. Eu não entendo o que acontece, porque eu não sou procrastinador, eu vou atrás, mas o dinheiro não fica comigo. Por quê? Porque o vizinho, ele tem energia de prosperidade no campo dele. E você não tem,
Por quê? Porque você ouvia muita coisa negativa sobre o dinheiro. Então a gente tem que ter cuidado o que a gente fala com as crianças. Cuidado de falar que o dinheiro é sujo, o dinheiro é pecado. Cuidado de falar, o vizinho tá com um carro novo porque ele deve ter feito alguma coisa ou alguém deve ter dado dinheiro para ele de uma forma negativa, né? Então a criança fica só de olho no que a gente está conversando, né? E pega isso para ela. De saúde do meu cliente, ele ouviu da professora, de novo Pedro, startou um gatilho mental nele que ele ficou doente. E ninguém sabe o que é, os médicos não sabiam, porque fazia exame e estava tudo certo com ele. Então a doença que ele estava não era do corpo, era da alma, porque ele se conectou com um fractal de outra vida. Então tudo que a gente vai falar de relacionamento amoroso, né? Homem não presta, mulher não presta, as crianças vão crescer achando que ninguém presta. Então, não vai ter relacionamento, ou vai ser difícil ter um relacionamento, ou vai ser difícil confiar em alguém. A pessoa acaba sofrendo por conta disso. Então, tudo, gente, de relacionamento, de dinheiro, de saúde, de prosperidade, de trabalho. Será que aquele trabalho, né? Às vezes a criança ouve, será que aquele trabalho é bom para mim? Será que eu tenho capacidade? Aí a criança ouve e fala, pô, mas por quê, né? Meu pai é tão inteligente, meu pai é tão legal, por que que ele, né, não tem a capacidade? E aí a criança vai crescer com aquilo, achando que também não tem a capacidade de um trabalho bom. Então a gente tem que ter muito cuidado. Esse é um alerta que eu dou para todos os pais e que vai reverberar na vida dos seus filhos. Então tomem cuidado com o que falam para eles. Bom, fazendo o desfecho dessa história, depois de tudo que a gente fez de tratamento, limpamos os fractais, obsessores, né, formas de pensamento. Meu clientinho de 2 anos melhorou muito e a mãe chegou a falar com os professores, a escola. Creio que eles estão tomando mais cuidado do que fala para as crianças. É difícil no dia a dia, porque é muita criança para cuidar. De repente a gente fala alguma coisa que a gente acha que não vai afetar, né? A gente não fala de propósito, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Então isso é um alerta para todo mundo, principalmente que tem filhos, netos, né, sobrinhos morando junto, cuidado com o que falam, porque pode reverberar na vida da criança quando ela for adulta, né? Então, essa história que eu trouxe para abrir o olho de todo mundo.